Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos ouvindo o testemunho da nossa irmã, a nossa irmã Eliane Lopes, de Carapicuíba, São Paulo, que relatava aqui a sua experiência com Deus, né? E assim como ela relatou, muitas vezes nós também no início ficamos tão resistentes, desconfiados, endurecidos pelas experiências que nós já passamos, que não deram certo, e até por todo o preconceito, por todo o pensamento, né, que o próprio inimigo coloca na nossa mente, né, que isso não vai dar certo, que vai ser careta, que isso já é do passado, né, que hoje em dia a modernidade, há outros meios, né, que nós não precisamos buscar Deus, mas na verdade todas essas coisas são um engano, porque Deus, Ele é o único que pode suprir as nossas vidas, Ele é o único que pode transformar o nosso coração, e nós já nascemos com uma necessidade dele, porque foi Ele que nos criou, que nos formou. Então nós temos essa necessidade de adoração, de adorar alguém, um ser, né? E nosso espírito, ele nos remete a Deus sempre, né? Então não temos como nós sairmos dessa posição de sermos filhos de Deus. Por isso precisamos, através de Jesus Cristo, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele nos leva ao Pai, né? Então, como é importante nós vermos que Deus, como a Eliane falou, não é um Deus para coisas impossíveis, né? Só quando realmente nós estamos sem saída, que já tentamos de tudo, mas Deus é um Deus presente, né? E Ele quer esse desenvolvimento de comunhão, de estarmos todos os dias, em todos os momentos, nas grandes, nas pequenas coisas, nós estarmos dependendo dele, porque é disso que vem, né, a nossa felicidade, o nosso sucesso, quando nós dependemos de Deus. E voltando um pouquinho ao assunto da vida familiar, né, que acho que é algo que trabalha na vida de todos nós, né, um momento assim íntimo das nossas vidas, né, na vida familiar, como Deus trabalha no nosso coração, às vezes coisas tão fortes que em outros ambientes Deus não poderia trabalhar conosco. Eu gostaria que tu relatasse um pouco como era antes essa vida familiar, esse relacionamento conjugal, tuas experiências que tu teve, né? O que você aprendeu buscando a palavra e aplicando a palavra na tua vivência familiar, né? Antes eu xingava, eu brigava, agora eu já, né, busco. Como foi a aplicação dessa palavra nesses momentos de tensão na vida conjugal? Amém. Antes era bem complicado, assim, porque você precisa se negar, né? De repente você ouve até alguma coisa que você não gosta, mas e aí, imediatamente você já quer responder aquilo ali à altura. Então isso é uma coisa que o Senhor está trabalhando, né? Continua trabalhando, ainda não venceu dentro de mim. Que é essa questão de não revidar, né, com o mal, né? Então, de repente, alguma situação, né, com a minha mãe, com meu pai, assim, de crítica, né? Porque no início foi muita crítica, né? Quando eu comecei em denominação, né? Teve crítica, assim, por parte da minha mãe. O meu pai ficou meio assim, não falou muito, porque ele não gosta muito de contrariar as pessoas, mas ele ficou meio assim, né? Porque eu fui criada, né? Participei da igreja católica, mas assim, não era assíduo ali, não era todo domingo ali na missa e tal. Mas eu comecei de criança, né? Que foi aí que eu realmente vi que era Deus, ele era o maior, sempre foi, né? Para mim, o maior, assim, não tem outro para onde recorrer. Então, ali, comecei em catequese, em igreja católica e tal. E aí, o meu pai, quando eu falei, eu me batizei, né? Ele ficou, mas você já é batizado? Aí eu falei assim, não, pai, agora é diferente, né? Mas os conflitos que começaram a ter crítica, né? Porque às vezes a gente sabe hoje, né, que a nossa carne não habita bem nenhum. Então, às vezes a gente acabava xingando, brigando, ou se desesperando por alguma situação. Eu lembro uma vez que eu acabei me enrolando com dívida, isso foi bem antes de casar,
E eu não, assim, eu não sei o que aconteceu, realmente sei que eu acabei me enrolando com dívida e eu tive que pedir um dinheiro para minha mãe, para ela me ajudar, né? E aí no mês seguinte eu pagava ela, e ela questionou, né, a questão do Deus que eu estava servindo, né? Porque eu estava desesperada, né? Mas por que você está se desesperando, né? Onde está o Deus, né, que você serve, se decidiu servir agora, né? E aí eu não podia falar nada, né? Porque se eu falasse eu ia acabar querendo revidar, né, aquilo ali, ia acabar ocorrendo uma briga. E isso foi acontecendo também na questão do trabalho, né, no trabalho secular. Muitas coisas assim aconteciam, eu não podia revidar, né? Eu tinha que abaixar a cabeça e ficar quieta, ou questionamentos assim de pessoas em relação, né, a Deus. E para não entrar em alguma discussão, eu acabava tendo que ficar quieta, né? Porque o mundo fala que religião não se discute, né? E a gente sabe que o Senhor não quer religião. Mas talvez por falta de conhecimento ou porque realmente Deus queria que eu ficasse quieta, né? Eu acabava não discutindo, né? Se alguém falasse alguma coisa referente a Deus, assim, e de querer impor que a pessoa acreditasse naquilo que eu acredito. Então é bem difícil, né? Porque assim, eu sempre fui muito respondona, assim, né? Muito rebelde. E nunca gostei de aguentar nada quieta. Então você ouvir ou de repente ter uma situação e ter que ficar quieto ainda é muito é bem difícil, né? É bem duro você ouvir uma coisa que você discorda, ou você ser confrontada, ou você ler alguma coisa, sei lá, em rede social, como já aconteceu, zombando, né, de Deus, assim, e você não poder falar nada, porque não é assim, né, que a gente vai ganhar as pessoas. E eu sempre ganhei as pessoas dessa forma. Não que eu ganhei as pessoas, mas eu não suportava ela falar de uma coisa contrária ao que eu acreditasse. Sempre revidei, assim, a todo furor, nervosa e brava, e xingava. E a gente não pode fazer mais isso, né? Mas, assim, eu vejo que não foi nem por conhecimento. Foi o Senhor que foi, né, trabalhando, assim, dentro. E, às vezes, tem situações que eu não revido. E eu olho assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu não falei nada. Não falei nada, mas, sabe, é estranho. Ou, de repente, porque a gente não percebe, né, o Senhor trabalhando. Até tem numa parte do livro da cura interior que fala assim que se a gente olha 30 dias para trás, a gente não vê mudança nenhuma, né? Mas se a gente olha há um ano atrás, né, a gente já começa a ver coisas que o Senhor fez. E às vezes, né, o Rafael, meu marido, que está mais próximo, ele fala, você não faz mais isso, né? E eu olho e falei, nossa, é verdade. Né? Então, qual foi a grande mudança, assim, que Deus operou dentro de ti nesse período que vocês estão no Senhor? Olha, o que o Senhor me tratou, assim, foi a questão da rejeição, né? Ele está me tratando ainda, mas hoje eu vejo, ainda existe rejeição dentro de mim, mas eu vejo, assim, que é num grau, assim, muito, muito menor. Agora já sabe identificar que aquilo ali é algo que tem que ser rejeitado, exatamente, combatido. E às vezes, até por situações que acontecem, né, fulano tá conversando mais com ciclano do que comigo. E eu vinha aquela tristeza, assim. Hoje não é muito assim, é pelo Senhor mesmo, porque Ele sabe que eu sou muito difícil, muito dura. Então, para eu praticar aquilo ali, é bem complicado. Mas hoje eu vejo, assim, as crises que eu tinha de choro, né, de tristeza mesmo. Eu não sei nem explicar, assim, só quem sabe, quem já passou, sabe o quanto é ruim, o quanto isso me atingia, de ficar ali triste, chorar e não querer viver mais, assim, que eu acho que era o grande, assim, vamos dizer assim, era o cabeça ali daqueles demônios que estavam, né, de rejeição. O líder ali, acho que ele já foi, né? Então, isso eu vejo que foi o que o Senhor tratou bastante, né? Assim, eu já não me sinto mais em situações rejeitada, né? Amém. Se está conversando mais, se de repente gosta mais, isso o Senhor já me tratou bastante. É tanto que às vezes eu nem percebo no momento. Eu só percebo depois. Falei, nossa, mas falar igual, né, os irmãos gaúchos, mas aquilo aconteceu e eu nem
nossa, não, eu não sentia o que eu sentia antes. O Senhor, assim, me impacta com as coisas que realmente aconteciam dentro de mim, não só as coisas externas, né? E isso que o Senhor vem tratando, porque, assim, antes também, até no começo, eu acreditava que... Eu via os irmãos, né, que vinham totalmente transformados, tinham os testemunhos de vida, e eu falei, nossa, e eu? Né? Eu não sinto isso. Mas o Senhor mostrou que Ele está fazendo a obra em todo mundo, assim, e em mim não é diferente. Deus não está sendo injusto comigo, Ele está fazendo a obra, porque eu achava que... Porque a gente não enxerga tudo que está interno dentro dos irmãos, né? A gente só enxerga o que está dentro da gente. Então, por eu enxergar e saber de tudo aquilo que estava errado dentro de mim, eu não acreditava que Deus pudesse fazer, porque eu era muito ruim, eu era, né, menor que os irmãos, e eu não merecia que o Senhor fizesse o trabalho que Ele fez na vida dos irmãos. E hoje o Senhor, Ele mostra que não, que todo mundo está passando pelo... Ele está me convencendo, porque antes eu sabia, mas hoje Ele está me convencendo de que o processo está acontecendo na vida de todo mundo. E que Ele está, sim, fazendo as coisas na minha vida. E uma prova, né, disso é quando Ele me mostrou que eu já não sentia mais tão forte a rejeição, como, né, eu já não sinto como eu sentia antes. Então, isso Ele já rompeu. E quando Ele começou a me expor, né, na questão do orgulho, na questão, né, da rebelião, da insubmissão que ainda existe. Então, Ele foi me mostrando através de testemunhos de irmãos falando que também tem tudo isso. Não que eu me sinta feliz pelos irmãos terem isso, mas é o Senhor me mostrando que Ele está fazendo a obra, assim, na vida de todo mundo. E prova disso é que hoje eu já estou muito mais entregue aos materiais, muito mais entregue à TV Menorá, que eu vou lá, abro, procuro algum assunto, né? Ou realmente deixo rolando ali enquanto eu vou fazendo alguma coisa dentro de casa e ouvindo, e às vezes eu passei pela frente do computador, paro, fico ouvindo realmente ali. Então, que eu já estou mais entregue à vida da igreja, né? Lógico que tem muita coisa que o Senhor precisa fazer, né? Quebrar, né? Realmente moer a cerviz, ainda que é muito dura, né? Que você vê, em um ano e meio, quase 2 anos, que Ele veio me convencer de que Ele é sim presente na minha vida. Que Ele não é só presente na vida dos irmãos. Primeiro Ele tirou aquela parte de que realmente não é só aquela questão do impossível, que Ele pode sim, as coisas do dia a dia pequenas, que Ele está ali do nosso lado. E depois Ele começou a mostrar em mim, que a obra está sendo feita dentro de mim, né? Porque eu ainda tenho muita ansiedade. Então, eu achava que, assim, eu terminei de ler, aqui a palavra, já estou transformada, cadê? Já queria enxergar toda a transformação dentro de mim. E Deus não é mágico, né? Não é assim, no estalar de dedo que Ele vai fazer, mas eu achava que era dessa forma. Terminei, eu vi as experiências dos irmãos falando assim, eu li tal material, né? Eu tive acesso a tal coisa, assim, e o Senhor transformou. Eu falei, nossa, mas eu quero isso também. Né? E eu comecei a querer, aqueles testemunhos foram me ganhando, assim, eu quero isso daí também, deve ser legal. E aí comecei a ter acesso, né, a me concentrar, a me dedicar mais para os materiais. Só que eu achava que, assim, o Senhor fez a transformação na vida do irmão, só que Ele não pôde contar ali, até pelo espaço de tempo, que realmente a obra demora um pouco para acontecer, não é de imediato, não é como não passa é um processo, exatamente. E aí, quando o Senhor me mostrou isso, Ele falou, você tá me achando... Eu ouvi claramente, assim, no meu coração, assim, sabe? Eu senti claramente, você tá achando que eu sou mágico. Eu não sou mágico, né? Eu vou fazendo aos poucos, é no meu tempo. E eu falei, nossa, né? Eu falei, caramba, eu tô... né? Eu querendo que as coisas sejam ainda no meu tempo. E uma coisa que ajudou bastante, né, no entendimento disso foi a terapia, né? Terapia espiritual. Que eu resisti bastante, eu comecei, acho que tem uns 3 meses, mais ou menos, depois de 1 ano, e várias vezes o Rafael falava, faz a terapia, que é muito bom. E aí eu falei, não, mas eu não preciso de terapia. Acho que eu não preciso disso. Eu olhava assim dentro, por isso que diz que o coração é enganoso, né? Mas eu olhava assim no meu coração, não, mas eu não preciso de terapia. O Senhor já tá, né? Acho que eu vou tratando ali, né? Sozinha, lendo a palavra, dá tudo certo. Até que a irmã chegou assim, olha, eu senti que, né, de você fazer a terapia espiritual, tal, vai ser muito bom.
né, por um período a gente começa, eu e você, e depois, né, o Senhor encaminhar para online, né? E aí eu falei, tá bom, aceito, né? Aceitei, assim. Foi uma atitude que realmente me impactou, porque eu falei, tá bom, assim, na hora. Eu falei, nossa, mas eu já respondi um sim, assim, já tá um pouco mais amolecida, né? E aí, nisso, o Senhor me ajudou, vem me ajudando. Então, eu falo para os irmãos que ainda não fazem terapia que procurem, né, fazer, porque o Senhor realmente traz coisas que, por exemplo, o meu jeito muito grosso de tratar as pessoas, muito rude, de não pensar para falar, porque para mim tudo isso é muito normal. Mas o Senhor me mostrou através da terapia que isso é por um acontecimento lá da minha infância, por coisas que aconteciam lá na minha infância. Coisas que precisam ser consertadas. Metade foi consertada, né? Que era um conserto que precisava ser feito com o meu pai. Que os meus pais são separados hoje, né? Mas são coisas que aconteceram lá atrás que me fizeram ser assim. Me fizeram ser muito fechada, né? Hoje, assim, eu estar conversando aqui, ou conversar, ter uma comunhão com os irmãos da igreja, como venho tendo, e realmente gostar disso, é uma grande vitória, porque eu sempre fui muito fechada. Até eu pegar uma intimidade com pessoas, sentir que eu podia pisar ali naquele terreno. Confiança. Exatamente, ter uma confiança. E mesmo assim, né, no mundo a gente se decepciona bastante, mesmo com aquelas pessoas que a gente confia. Mas até sentir que eu podia pisar ali, que eu não ia cair, não era um fundo falso, era bem difícil. E aí, só que depois que começava, eu virava aquela tagarela, falava tudo, né? Porque eu precisava, né, ter alguma comunhão com alguém, assim, né? Era a comunhão que depositava, às vezes, nas pessoas o que eu precisava ter com Deus, né? Hoje eu tenho entendimento, assim. Mas eu sempre fui muito fechada, muito ali no meu canto, durona. Por isso que as pessoas não gostavam muito de mim, porque era uma minha forma de me defender. E eu descobri que, através da terapia, que isso são coisas, isso acontecia por coisas que aconteceram lá atrás. E você vê que é realmente Deus falando com você, que é Deus realmente usando aquele vaso que faz a terapia ali com você, porque a pessoa não te conhece. A pessoa, por mais que é uma irmã da igreja, ela te conhece pessoalmente, mas muitas vezes ela não sabe do teu passado. E você vê mais ainda uma pessoa que nunca te viu, que você não tá vendo ali na online, não é uma pessoa que não te conhece, não sabe quem você é. E traz aquilo ali, coisas, né? A irmã, quando o Senhor revelou que coisas do passado que me atrapalhavam, né, hoje, a irmã ela falou, olha, Eliane, eu estava programada para falar, né? Eu tinha orado, na verdade, o Senhor, e que estava até anotado aqui um outro assunto. Eu nem sei qual é esse assunto. Mas o Senhor colocou, a gente começou a conversar e entrou no assunto e foi. E ali eu me derramei, me emocionei muito, assim, me derramei. Foi um alívio, foi uma parte que morreu, né? E eu me senti muito pressionada a fazer aqueles concertos, assim, né? Fiquei muito ansiosa para fazer aquilo. E aí, em um outro momento na terapia, o Senhor me falou que não, para eu não me cobrar tanto, né? Não me martirizar tanto, assim. Que Ele ia fazer o arranjo para que tudo aquilo ali fosse consertado, assim. Então, hoje eu vejo, assim, fazendo sei lá, uma retrospectiva da minha vida, eu vejo assim que muita coisa tem mudado realmente, né? Que não é que o Senhor vem me convencendo de que, por mais que existam coisas que ainda precisam ser feitas, assim, Ele já fez muita coisa, né? Hoje o que eu sinto assim que Ele precisa ainda quebrar muito é realmente a prática, né? Das coisas que a gente vem aprendendo, né, na igreja, no dia a dia, com os testemunhos, nos grupos familiares, nos programas da TV, né, acessando as coisas. Então, tudo aquilo que a gente vem aprendendo, o Senhor mostra que ainda falta a prática, mas que Ele vai romper isso dentro de mim. E Ele me convenceu isso, eu vou até abrir uma palavra, de que Ele estava fazendo a obra. Deixa eu ver aqui, que está em 2 Coríntios... tentar achar rapidinho aqui. Em 2 Coríntios, do 16 ao 18, ele diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, a obra que ele está fazendo dentro da gente, né, dentro de todos nós, ela é eterna. E eu olhava muito para as corrupções do meu homem exterior, né, da Eliane antiga, porque ainda se corrompe, ainda cai, ainda peca muito. E isso me entristecia muito, muito assim. Eu falei, não sirvo, eu não sei porque que eu tô aqui na igreja e tal. E aí, né, aquela rejeição queria se levantar. E aí um dia o Senhor me entregou essa palavra e ele realmente me convenceu de que a obra está sendo feita. Que mesmo que o homem exterior, como ele diz, esteja sendo corrompido, ele esteja se corrompendo, na verdade, o homem interior vai estar se renovando de dia em dia. Mas esse renovar de dia em dia é se eu acessar tudo aquilo, todo o manancial que ele deu, né? E principalmente a Bíblia, né? Principalmente a palavra dele. Então, só assim ele vai fazendo. Então, por mais que eu não esteja vendo, hoje eu consigo ver algumas coisas, mas por mais que eu não esteja vendo a obra que ele está fazendo dentro de mim, que a gente tem que, e isso vale para todos nós, a gente precisa perseverar, né? Precisa continuar. E ele vem mostrando assim que não é por merecimento nenhum, não. É porque ele quer, né? Porque ele quer a gente como vaso. Não é porque a gente merece. E ele vem me mostrando isso através de coisas que ele vem me fazendo, assim, né? O envolvimento maior com a igreja, né? Agora vai começar. E ele vem me colocando assim, em situações que eu não tenho como me escorar no meu conhecimento. Como foi até o chamado pro departamento infantil, né? Eu falei, Senhor. E por um assunto, precisa tratar com as crianças com um determinado assunto que eu não sei falar. Então é realmente para ele usar, né? Realmente eu tô vazia, né? E fazer eu ser dependente dele, né? De realmente, né, fazer coisas que só ele pode me ensinar, que eu não vou precisar confiar em mim, né? Para ele me provar. E ele vem me provando a cada dia que eu não sou nada, né? Que a dependência tem que estar somente nele. Porque eu ainda não sou totalmente dependente do Senhor, né? Em muitos momentos eu me escoro muito no... tem que fazer isso. Então, não, isso daí eu já li na Bíblia, eu já sei, né? Mas, assim, aquele conhecimento que mata, né? Então, ele vem me trazendo coisas assim que eu não vou poder me escorar em mim mesma. Não vou poder confiar em mim mesma. Porque só assim para ele quebrar, né? Amém? É verdade. Só assim para Deus nos quebrar mesmo. E a Eliane falou de coisas muito importantes que são os apoios, né? Que hoje nós temos, como a terapia online, que você pode receber. Tem todos os materiais da editora Vento Sul, livros, CDs, DVDs, que são material de apoio, porque muitas vezes a gente tem a Bíblia, está começando no Senhor, mas tu não consegue receber nem entender muitas vezes os versículos. Então, existe esse material que nos levam até a palavra, que abrem, né, descortinam muitas coisas que nós passamos na nossa vida e que nos auxiliam nesse crescimento espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quanto mais nós nos alimentarmos, buscarmos o conhecimento espiritual e aplicarmos isso na nossa vida, Deus, ele consegue trabalhar no nosso coração, né? Mas quando nós não buscamos esse alimento, nós não investimos espiritualmente em nossas vidas, poucas coisas Deus pode fazer, porque não há material, não há subsídio ali para Deus trabalhar no nosso coração, né? Então é muito importante nós pegarmos esse material, né, adquirirmos, nós estudarmos, passar para outras pessoas que necessitam, que nós vemos que estão com aquele problema, indicar para as pessoas a terapia, a TV Menorá, tantas coisas que hoje nós temos que podem levar a palavra do Senhor 24 horas do nosso dia, para que nós possamos agilizar essa obra, né, no nosso coração. Amém? Então nós ficamos por aqui, agradeço, irmã, tua presença, e vai surgir outras oportunidades para que mais e mais haja esse testemunho, né, de coisas ainda que Deus vai estar trabalhando, né? Amém? Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas.
Janela do Céu.